Abra sua Bíblia, como eu disse, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Está aí na tela. Atos 1, versículo 8. Vamos ler juntos? O texto está aí na tela. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse ajuntamento, por esse encontro de oração, de louvor, de entrega, onde corações se unem nesse lugar para declarar a dependência que temos no Senhor. E agora, Pai, nós nos abrimos para a Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através da Tua palavra, que não haja nenhum impedimento, que essa palavra ela possa ser compartilhada de maneira clara e que corações e vidas sejam edificados para a glória do Teu nome. Ser com cada um que aqui está, os que estão em casa, que o Teu Espírito nos ilumine através da Tua palavra, que haja cura através da Tua palavra, que haja encorajamento através da Tua palavra, que haja a possibilidade de ressuscitar sonhos que estão adormecidos através do poder da Tua palavra. Que eu diminua, Senhor, e que o nome do Senhor seja exaltado, e que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante da Tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar de nós estarmos no capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, de propósito eu volto para o primeiro capítulo para situar essa transição. Qual transição? O livro de Lucas, vocês sabem, é a primeira parte desse texto que nós chamamos Atos dos Apóstolos. É um livro só, em 2 volumes. E o último capítulo de Lucas termina com a morte, ressurreição de Jesus. E o capítulo 1 do livro dos Atos, ele abre com Jesus com seus discípulos e a ascensão de Jesus. Mas antes de Jesus retornar ao Pai, ele deixa uma palavra para os seus discípulos. E essa palavra de direcionamento para os seus discípulos é também uma palavra de esperança. E é nesse contexto que Jesus diz assim: olha, eu estou indo para o Pai. No Evangelho de João a gente encontra uma passagem quando Jesus diz que não nos deixará órfãos, que Ele voltará ao Pai, mas Ele enviará um outro Consolador que estará conosco em todos os momentos. E aqui no livro dos Atos ele diz: vocês vão receber um poder. A promessa de Jesus é que Ele estava voltando para o Pai, mas que nós, como igreja, os seus discípulos imediatos, e agora isso se estende para nós, na esteira do tempo, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês irão testemunhar, tanto aqui, onde inicia o trabalho de Jesus, naquela Palestina antiga, ali no 1º século, toda aquela região, onde Jesus começa com seus primeiros discípulos. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, esse alcance das áreas mais elitizadas também daquela região. A Judéia era uma região onde as pessoas mais abastadas economicamente estavam. Os líderes religiosos moravam na região da Judéia e as pessoas que tinham melhor poder aquisitivo, mas também numa área de hostilidade, da tensão que a maioria de vocês que aqui está sabe entre os samaritanos e judeus naquele tempo. E Jesus diz: olha, essa mensagem de testemunho será proferida também na Samaria. E de fato esse evangelho chega a Samaria e até os confins da terra. E isso inclui nós aqui, Salvador. Amém? Mas voltando para os capítulos 13 e 14, na semana passada nós meditamos aqui no capítulo 13 com o pastor Rodrigo, e ali abre um novo momento.
no segmento de Jesus. É quando essa missão que foi dada por Jesus aos seus discípulos, ela começa a, de fato, a ter esse alcance mais amplo. Eles já tinham alcançado a Samaria, vocês lembram, no capítulo 8, quando Filipe, que foi separado para ser um dos diáconos, para servir naquele tempo às mesas, Filipe se coloca à disposição do Espírito Santo como um pregador e um evangelista, assim como o protomarte do movimento de Jesus, que é Estevão. Estevão também é alguém que se coloca à disposição e faz com que essa mensagem saia daquele espaço geográfico, que era a região onde Jesus pregou, se estenda até a Samaria, e é nesse contexto que Filipe prega também, e uma igreja é plantada ali, mas agora nós estamos em uma outra etapa. A etapa onde essa mensagem, ela começa a alcançar outros espaços geográficos e outras culturas. E é nesse contexto que na igreja em Antioquia, os irmãos se reúnem, oram, impõem as mãos sobre Saulo e Barnabé e faz com que eles continuem o trabalho e avancem o trabalho indo para outras regiões. É aqui, nesse contexto, que a missão de Jesus começa a alcançar os confins da terra. É por isso que eu trouxe para a nossa reflexão nessa noite esse tema: o desafio ou os desafios para testemunhar o Evangelho. E o primeiro desafio que a gente pode encontrar da igreja, daquele tempo, vai aparecer para os irmãos aí. Não, pode voltar. Voltar para os outros dois. Pode voltar. Tem como voltar? Ou já vai direto para esse? Isso, pode voltar. Mais um. Isso, aí. Pode tirar o texto. Então, aqui está o mapa que nos situa entre o capítulo 13 e 14 do livro dos Atos, onde eles começam saindo de Jerusalém. Vou tirar aqui, Jerusalém está aqui embaixo. Vocês estão vendo Jerusalém, um pontinho aqui, né? Jerusalém está aqui, onde começa o trabalho. Jesus falou, olha, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins. E aí há um movimento onde essa igreja que está aqui em Antioquia, ela envia esses irmãos para essas cidades. E capítulo 13 e 14 do livro dos Atos, nós estamos nesse ambiente geográfico. E aí, agora sim, a gente pode passar para o próximo slide, para que vocês possam ver, entre os capítulos 13 e 14, as distâncias percorridas. Porque a gente fala assim, a gente vai lendo no texto, né? Foi de tal cidade para tal cidade, e voltou para tal cidade. Mas qual a distância? A gente às vezes perde a noção do que está sendo dito, pensa que é muito próximo, que foi muito fácil, mas olha só, de Antioquia para Salamina, aproximadamente 187 quilômetros. De Salamina para Pafos, 125 quilômetros. De Pafos para Pergue, 250. De Pergue para Antioquia da Psídia, porque tem Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia lá em cima, 125 quilômetros. Da Antioquia da Psídia a Icônio, que é onde nós estaremos agora no capítulo 14, ida e volta, 175 quilômetros. De Icônio a Listra, ida e volta, 100 quilômetros. De Listra a Derbe, ida e volta, 125 quilômetros. De Antioquia da Psídia a Antioquia da Síria, 425 quilômetros. Ou seja, nessa primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e até aqui João Marcos, eles percorreram aproximadamente 1.513 quilômetros de distância. Já pararam para pensar nisso? Quando você lê o texto, você imagina essas distâncias? Então percebam que o primeiro grande desafio que eles tiveram foi o desafio geográfico. O desafio da locomoção. Não é como hoje, que a gente tem, apesar das dificuldades do transporte público do nosso tempo, a nossa possibilidade de movimentar é muito melhor do que no tempo deles. Muito mais rápido. Quando a gente olha uma distância como 125 quilômetros, no nosso tempo, para você pode parecer uma grande distância, imagine naquele tempo. Então, o primeiro desafio que eles tiveram para testemunhar, porque Jesus declarou, vocês vão receber poder para testemunhar. O Espírito Santo vai descer e vocês serão testemunhas aqui, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria
e até os confins da terra. E aí esses irmãos do passado abraçam esse desafio de cumprir essa missão de Jesus, de testemunhar do evangelho aos confins da terra. Capítulos 13 e 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos então esses irmãos cumprindo essa ordem de Jesus. Então o primeiro desafio para testemunhar foi esse, o desafio de se movimentar. Não tem como testemunhar do evangelho do Senhor Jesus sem essa disposição de se movimentar. No início aqui, fazendo analogia rápida, nas nossas celebrações que estavam aqui mais cedo, eu pedi que quem estivesse afastado se movimente, venha para a gente ficar mais juntinhos aqui. Já tinha muito tempo que eu não fazia isso nos nossos encontros de quarta, mas hoje eu senti vontade de pedir, porque a gente estava todo mundo afastado. E aí, para a gente sair daquele lugar que a gente já estava sentado, né? Já estava ali com o jeitinho do nosso corpo, aquele lugar onde você já sabe onde o ar fica mais forte ou mais fraco, você sair daquela sua comodidade, mas ainda assim, o pessoal se movimentou e a gente está aqui. O desafio de sair dessa posição de conforto, de se movimentar para testemunhar. Não basta apenas receber esse poder, e eles receberam esse poder, e nós também já recebemos esse poder. Mas é necessário também a disposição de ir. E eles foram, e eles fizeram isso, e eles cumpriram isso. Então, o primeiro desafio é esse, o desafio de sair. Deixar a casa, deixar aquela nossa rotina. Eu sou uma pessoa de rotinas. E minha esposa me diz assim, rapaz, quando mexem na sua rotina, eu fico, porque eu tenho ali, sabe? Quando tira você da sua sequência, você tem que ser mais flexível. Eu não sei quantos de vocês aqui sofrem com isso, né? A gente precisa de flexibilidade para viver, né? Porque a vida não é certinha. A vida tem seus altos e baixos, mas a gente gosta daquilo que a gente já sabe que vai acontecer daquele jeito, cada coisa. Mas aqui esses irmãos, eles são desafiados a esse movimento, a sair desse lugar de conforto, a sair dessa zona de segurança e ir para outros lugares. Mas eu quero pensar com os irmãos nessa noite, nesses poucos minutos que nós temos, que nos restam. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, eles foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Lembrem, eles já saíram daquele espaço restrito apenas dos judeus ali na região de Jerusalém, da Judéia. Eles estão indo para outras culturas e há uma mistura de culturas dos judeus e dos gentios. Pode seguir o texto, por favor. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Versículo 3, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Percebam, quando eles chegam naquela cidade, pode voltar o mapa para os irmãos acompanharem aí, aquele mapa, para a gente situar de onde eles saíram e em que ponto eles estão. Lá em cima, está vendo aquele pontinho lá, ao lado da Capadócia, eles estão ali, em Icônio. E eles começam a pregar. E qual é o primeiro ponto que eles procuram na cidade para pregar o evangelho? Uma sinagoga, porque já era hábito deles. A gente vai ler outras passagens no livro dos Atos, como era de costume fazer. Eles foram logo procurar uma sinagoga, havia uma sinagoga judaica ali. E eles foram pregar. E o texto diz que muitos judeus creram. Mas o texto diz também que alguns outros ficaram irritados e que houve uma divisão. E aí eu quero propor para vocês aí o primeiro ponto para a gente pensar sobre esses desafios de testemunhar do evangelho. Pode colocar no primeiro ponto, por favor?
lidar com crença e com rejeição. Quando a gente testemunha do Evangelho, que é essa boa notícia, a gente vai encontrar corações abertos para a mensagem. Corações que vão dizer sim à mensagem, que entendem a palavra e que optam pelo caminho de crer naquilo que essa mensagem que transforma pode fazer. E o texto diz que um grande número de pessoas creu. E vai acontecer, e tem acontecido com você, quando você se coloca como testemunha do Senhor Jesus Cristo, você encontrar espaços de alcance para compartilhar essa mensagem. E tem casos, inclusive, de pessoas que vêm até nós. Já aconteceu? Não precisou nem você ir. A pessoa vem e pede uma palavra e para você, e você está em algum lugar assim, a pessoa é levada até você para você dizer algo, para você escutar a angústia, mas ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vai encontrar rejeição. Porque o texto nos informa também que assim como muitas pessoas creram, outros se recusaram a crer. Sabe aquele coração que se fecha, que não se permite ser curado, não se permite ser alcançado, não se permite experienciar a bênção, o toque do Senhor? Eles rejeitaram crer. E além de serem aqueles que rejeitaram crer na mensagem, incitaram o ânimo de outras pessoas. Percebam isso. Porque você pode, pura e simplesmente, ouvir a mensagem e falar assim: poxa, eu não concordo, eu não creio nessa mensagem. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Jesus nunca impôs a ninguém a sua palavra. Mesmo entendendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele nunca impôs o Evangelho para ninguém. Essa boa notícia. Então, os corações que se abrem e que desejam seguir a Jesus vão ganhar com isso. Mas muitos rejeitaram. E a gente precisa saber disso. Quando a igreja, quando eu, quando você, quando nós testemunhamos do Evangelho, é possível que você encontre corações abertos, corações que se sensibilizem com a mensagem, corações que sejam tocados, mas não seja ingênuo. Você vai encontrar pessoas que vão rejeitar. E não apenas vão rejeitar, vão causar tumulto. O texto diz que eles incitaram os gentios e irritaram os ânimos. Não receberam, não creram e provocaram as pessoas ainda no seu humor. E aí o texto diz no versículo 4 que o povo da cidade ficou dividido. Percebe? Quantos aqui creem que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê? Quantos aqui creem? Mas o Evangelho que vai gerar em corações crença, vai gerar em outros rejeição. Esteja preparado para isso. E aqueles irmãos que estavam cheios do Espírito Santo, lembram na semana passada? Nós lemos aqui que Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. Foram guiados pelo Senhor, foram enviados pela igreja, mas ainda assim encontraram rejeição. Então, para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um dos grandes desafios que nós temos é lidar com isso. É você louvar a Deus porque vai ter situações onde você vai proclamar a mensagem e corações se abrirão. Mas essa mesma mensagem que transfigura, que muda a realidade para outros, pode causar a ser levados à rejeição. E o texto diz, no versículo 5, que formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, para quê? Para maltratá-los e apedrejá-los. A vida é assim. A vida tem esses desafios. Não seria diferente com a mensagem do Evangelho. A gente não fica o tempo todo feliz, fica? O tempo todo feliz. Mas também a gente não pode ficar o tempo todo triste. A vida é esse misto de realidades, né? Onde a gente celebra um dia, a gente canta e o outro dia a gente tem que administrar os desafios da vida. E aqui, para testemunhar do Evangelho, eu e você precisamos estar conscientes disso. Lidar com isso, com corações que se abrem e recebem. Para você não imaginar que, por exemplo,
o problema está em você. Até porque não somos nós que convencemos ninguém de nada. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a sua função? Qual é a minha função? Proclamar, testemunhar, dizer que em Cristo há esperança. Mas estejamos preparados, assim como eles estiveram preparados a tanto encontrar aqueles que creram, como também encontrar aqueles que se reuniram para maltratá-los e apedrejá-los. Mas aí, quando eles souberam disso, eles falaram, não, a gente vai morrer aqui. Estevão morreu, apedrejado, nós também vamos morrer. Foi assim que eles fizeram? O que é que o texto diz? Eles foram embora. Gente, tem hora de ficar, viu? Tem hora de ir embora. Não estou falando para ninguém ir embora agora não, tá? Tem hora de ficar. A gente precisa do discernimento da parte do Senhor. Porque o texto que nós lemos aqui de Atos 7, quando Estevão foi apedrejado e morto, Estevão estava cheio do Espírito. Aqui, no capítulo 14, Paulo e Barnabé também cheios do Espírito, mas eles souberam que queriam apedrejá-lo. Eles fizeram o quê? Como diz o baiano, ó, vazaram. Tem hora de ficar, irmãos. Tem hora de sair. Tem hora de você se posicionar, sendo direcionado por Deus para algo que você precisa fazer. Mas tem hora que a melhor estratégia é sair. E eles saíram. O texto diz, quando os líderes se juntaram para maltratá-los, quando eles souberam disso, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Então, um dos desafios que nós temos para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é lidar com isso. Alguns crerão, outros irão rejeitar. O segundo desafio que está no texto é que muitas vezes, quando você estiver proclamando essa mensagem do Evangelho, você vai encontrar admiração. A partir do versículo 8, nós encontramos uma cena muito emblemática, que é muitíssimo parecida com a experiência de Pedro, quando eles sobem para o templo para orar, como era costume deles fazer. E o texto diz no capítulo 3 do livro dos Atos que havia um homem na porta chamada Formosa. Esse homem, ele era coxo. E aí o texto diz que Pedro fitou os olhos, olhou para ele e falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E a Bíblia diz que aquele homem, de um salto, ficou em pé, os seus artelhos receberam um ânimo, uma força nova, e que o texto diz que ele entrou no templo louvando a Deus por essa coisa extraordinária que Deus fez. E as pessoas ficaram, não era esse homem que ficava ali na porta que a gente via, o mendigo? Mas hoje ele está aqui louvando a Deus, porque o poder de Deus pode fazer nova todas as coisas. Quando Deus toca, quando Deus age, quando Deus libera do seu poder, da sua força, o novo acontece. Aconteceu na vida daquele homem, em terras onde Jesus habitou, com um discípulo direto de Jesus, mas Jesus falou, vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E o mesmo Espírito que desceu sobre a vida de Pedro, é o mesmo Espírito que desceu sobre a vida de Paulo. E é o mesmo Espírito que está em você. É o mesmo Espírito que está no meio da igreja. Eles não estavam mais em Jerusalém, no lugar onde Jesus realizou milagres. Eles estavam agora em uma terra gentílica. E aqui há um modelo muito parecido com o que está no capítulo 3, porque diz assim no versículo 8, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Olha como o texto reforça, para dizer assim, a situação era... Se ele dissesse paralítico, resolvia, né? Paralítico, não. O texto faz questão de dizer que era um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado,
disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Qual é a situação que tem deixado você prostrado? E a pergunta que foi feita para aquele homem, eu não diria pergunta, mas a palavra do apóstolo àquele homem, e porque Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, ele diz: levante-se e ande. Talvez nessa noite o Senhor está dizendo para você uma situação que você está prostrado há muito tempo. Você tem fé para ser curado nessa noite? Você tem fé para ver essa experiência de mudança que só o Senhor pode fazer? Você tem fé suficiente para isso? Porque aquele homem, ele tinha fé suficiente. E Paulo disse: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. E é interessante que o texto nos leva para uma outra direção, porque quando aquele milagre acontece naquela cidade, há um movimento ali. Qual? As pessoas falam assim: os deuses desceram até nós. E eles então pensam que Barnabé era Zeus ou Júpiter, né? E que Saulo, ele era Mercúrio ou Hermes. Vocês sabem que Zeus era o absoluto sobre os deuses do panteão greco-romano, né? Zeus era o que, acima de todos as divindades. E que Hermes, ele era o portador da palavra. Daí vem a palavra hermenêutica, né? De interpretação. Então Hermes era aquele que levava a mensagem, era aquele que falava em nome da divindade. Quando aqueles homens naquela cidade viram isso, eles queriam fazer sacrifícios. E a gente precisa prestar atenção não apenas para criticar a atitude daquelas pessoas. Eu e você somos tentados a cultuar pessoas pelo que elas fazem. Uma coisa é a gente reconhecer, elogiar as habilidades. Uma coisa é a gente falar: essa pessoa fez algo que é digno de elogio e de louvor. Mas a gente é muitas vezes tentado a um culto à personalidade e colocar todas as nossas esperanças e todos os nossos anseios em pessoas. E isso acontece na esfera política, secular, e isso também acontece na esfera religiosa, onde a gente coloca o nosso coração porque alguém realizou alguma coisa e a gente coloca a nossa esperança nele. E esses homens se reuniram ali, viram na figura de Paulo e de Barnabé a encarnação da divindade e queriam fazer sacrifícios para eles. A gente precisa tomar cuidado com isso, que a gente corre risco, sabe, de fora dessa estrutura de pensar no ídolo apenas como uma imagem, como algo, a gente tem o risco de levantar para nós outros ídolos, do culto à personalidade, do culto a pessoas, pelo que elas fazem. E aí, não apenas reconhecemos aquilo, o valor, mas queremos render a elas sacrifício. E aí os homens disseram assim: não façam isso, não façam isso, nós somos homens como vocês. A partir do versículo 15, tem o sermão de Paulo, nesse capítulo 14, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Tudo o que fazemos porque recebemos de Deus como dom. Tudo o que realizamos porque Deus nos deu. O único que deve ser adorado e exaltado é o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. E ele diz: senhores, por que vocês estão fazendo isso? E aquela cidade se movimentou para fazer sacrifícios para homens, pelo que eles se realizaram. E é interessante, e aí é o ponto que já caminhando para o final dessa nossa reflexão, porque aqueles mesmos homens que em um determinado momento queriam prestar culto por aquilo que Paulo e Barnabé fizeram, reconhecendo neles a encarnação das divindades Zeus e Hermes, o texto, na parte de baixo, diz o seguinte, versículo 18: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício.
E no 19, a cena muda. Vejam aí o 19. Entretanto, chegaram judeus. Vamos ler juntos, já que vocês começaram? Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Não se iluda. Ao mesmo tempo que eles estavam sendo elogiados, admirados, do outro lado, pouco tempo depois, Paulo foi apedrejado. Porque, como foi proposto aqui, o segundo desafio, pode colocar aí na tela, lidar com a admiração. Não é bom ser elogiado? Quantos aqui gostam de elogio? Né? Quantos aqui gostam de ser elogiados pelo que você faz, pela roupa que você se arruma todo, ninguém nem nota, deve ser horrível, né? Você se arruma todo ou toda, mas quando a gente recebe um elogio honesto, faz bem, mas esteja preparado, porque no desafio de testemunhar do Evangelho, ao mesmo tempo que você pode ser admirado, ali você pode sofrer maus tratos. E eles passaram por isso. E o texto diz que Paulo foi dado como morto. Eu não vou me aprofundar nisso aqui não, mas esse texto encerra umas questões muito interessantes para a gente em outro momento pensar. Nós temos o desafio de pregar o Evangelho, de testemunhar da mensagem do Senhor Jesus. E a gente precisa entender que dentre os desafios que nós temos, à luz do capítulo 14, eu poderia tocar em tantos outros desafios que nós temos, mas nós estamos no capítulo 14. O primeiro desafio é lidar com crença e rejeição, mas também lidar com admiração e com maus tratos. Tudo isso eles enfrentaram, tudo isso eles experimentaram. Mas é interessante a gente salientar, queridos irmãos, caminhando para o final, é que eles depois retornam para o mesmo lugar onde os males aconteceram. Eles fizeram um percurso, depois retornaram para as mesmas cidades e, nesse processo de voltar para as cidades, eles fizeram algo e com isso eu quero concluir. O texto diz, no versículo 21, que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Se a gente voltasse aqui para mostrar para vocês o mapa, a distância do local onde Paulo estava, onde ele foi apedrejado, para onde ele se dirigiu, e a gente não sabe as condições de saúde que ele estava, ele foi dado como morto ali. Ele não parou a missão por conta dos enfrentamentos. Pode ser que você esteja enfrentando alguns desafios para cumprir a missão. Não precisa necessariamente ser um apedrejamento, como aconteceu com Paulo. Mas o que eu quero trazer como lição para mim e para você é: não desista diante do primeiro obstáculo. Não desista diante do primeiro enfrentamento, porque o Senhor Jesus Cristo disse que você vai receber poder para testemunhar. Você crê nisso? A gente recebeu um poder para testemunhar. Enquanto a gente lida com esses desafios de admiração, de maus tratos, enquanto a gente lida com crença e rejeição, o que é que como igreja a gente precisa fazer? É isso que está aqui no texto. Paulo e Barnabé retornaram àquelas cidades, no versículo 22, fortalecendo e encorajando os irmãos. A gente pode sofrer maus tratos, a gente pode sofrer rejeição, mas saiba que no meio dos maus tratos e da rejeição, você também receberá consolo da parte do Senhor. Além de receber consolo da parte do Senhor, você receberá consolo da parte dos irmãos. Nós, como igreja, precisamos ser esse lugar onde fortalecemos uns aos outros. E você vai olhar para outro e vai dizer: você não está só. Eu passei por esses problemas e eu retorno a esse mesmo lugar no problema para dizer a você que você não está só. Haverá maus tratos, mas haverá também consolo. Há consolo do Senhor aqui nesse lugar. Quantos aqui em uma situação difícil foram consolados pelo Senhor e Deus usou pessoas para consolar você? Alguém já teve essa experiência aqui? Faz um sinal com a sua mão de ser fortalecido.
sabe, na sua dor, na sua angústia, e você volta naquele mesmo lugar da dor, naquele mesmo lugar você recebe a cura. Naquele mesmo lugar onde você foi maltratado, você recebe o alento. Naquele mesmo lugar onde você foi rejeitado, você é abraçado, abraçada pelo Senhor. E eles voltaram para testemunhar, para fortalecer e também para dizer aos irmãos o seguinte. Vamos ler o texto juntos, para a gente concluir? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fazendo o quê? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé. Digo para você nessa noite, meu irmão, permaneça firme na fé. Eu não sei se você tem passado por situações muito difíceis, mas eu quero dizer, como palavra do Senhor para você nessa noite, permaneça firme na fé. Mas aí o texto complementa dizendo o seguinte, mostrando que através de algumas tribulações, eu tenho que terminar com uma boa notícia, né? Já falei de tanta coisa complicada, eu tenho que terminar com uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Que a gente vai passar por muita tribulação. Não é uma boa notícia? É só o evangelho que faz isso. A gente falar que passar por tribulação é boa notícia, porque na nossa tribulação o Senhor é conosco. Ele é o grande eu sou. Hoje eu disse isso em uma oração. Ele não é o grande eu fui, ele é o grande eu sou. E na nossa tribulação, Ele mesmo nos dará o escape. Você crê nisso? Importa que através de muitas tribulações, a gente, juntos, pela graça, vamos entrar no reino de Deus. Convido você a se colocar em pé. Como eu disse, existem outros desafios para testemunhar do Evangelho da graça do Senhor. Esses foi o que eu encontrei nesse capítulo 14. Mas o que a gente pode saber é que nós não estamos sozinhos nas nossas tribulações. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Permaneça firme na fé. Seja nessa noite fortalecido pelo Senhor, fortalecida pelo Senhor, porque no lugar da sua lágrima, nesse mesmo lugar onde você derramou a sua lágrima, nesse lugar o Espírito que é consolo, consolará você. Nesse mesmo lugar onde você foi ferido, haverá cura para corações feridos por aquele que tem poder de curar todas as chagas e de remover todas as dores. Creia nisso, creiamos nisso e sigamos testemunhando dessa boa notícia. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê.